Bom, então eu vou começar agradecendo em primeiro lugar ao IAAF pela iniciativa. Entre as diversas pessoas do IAAF que participaram, agradeço também ao Chiquito por uma indicação interessante da primeira carta que a gente vai trabalhar. Inclusive, proponho a vocês que essa última apresentação também tenha um tom um pouco de uma conversa. Por isso, eu decidi começar dessa maneira, também como uma forma de agradecer a esse seleto público, que certamente teve diversas ocupações ao longo do dia, e nessa corrida de resistência tem permanecido até aqui, até quase 9 horas da noite. Então, acredito que essa possibilidade de interagir vai nos fazer participar e manter esse diálogo vivo por um pouco mais de tempo. Meu nome é Guilherme Arduini, eu sou professor do Instituto Federal, numa cidade próxima de São Paulo, próxima para os padrões brasileiros, a 100 quilômetros de São Paulo, chamada Hortolândia. E no título da minha fala, Universal e Regional, conjugados em autores locais, Ariano Suassuna e Alceu. Eu decidi, logo desde o título, trabalhar uma série de falsas dicotomias. Então, tem uma série de conceitos ou de modos de entender o que é um intelectual, que geralmente são apresentados como opostos. Por exemplo, alguém que tem uma temática mais universal e outro que é mais regionalista, e que, na minha modesta visão, é uma oposição falsa. Então, através do Ariano e do Alceu, do diálogo que eles estabelecem entre cartas, é possível ver como é encontrável o universal a partir do regional e vice-versa. Mas como eu havia prometido a vocês que a gente ia interagir um pouco, eu proponho a gente começar pela fácil tarefa de decifrar a caligrafia de Alceu. Na carta de Tristão, aliás, esse é um outro ponto interessante que a gente vai tentar explicar o porquê ao longo da palestra. Alceu Amoroso Lima, como muitos de vocês já sabem, às vezes publica sob o pseudônimo de Tristão de Ataíde. Isso é algo significativo sobre o autor. E aí ele coloca um trecho que quer dizer o quê? Talvez a gente veja aí um conjunto de 5 a 6 palavras. Talvez a gente consiga encontrar um T facilmente, um O. Talvez um Alguém se arrisca a dar alguma indicação? Está em português? A pergunta se está em português já é uma pergunta fundamental. Precisamos acertar nossas premissas. Bom, opa, temos uma... Como? Se alguém quiser um curso de qualigrafia, por favor, procurar a professora Ana Maria Viana. Bom, Ariano Suassuna, de uma forma que a gente sabe que ele tem um bom senso de humor, mas que revela um pouco da personalidade. Então aqui vem a primeira característica dessa minha fala, Eu quero apresentar a figura desses dois intelectuais um pouco também no traço, no aspecto do cotidiano entre eles, daquelas coisas mais comuns, inclusive das dificuldades de comunicação. A gente vai tratar de algumas questões mais teóricas, mas a gente vai ver que as relações entre eles às vezes se estabelecem por questões muito práticas. Então a primeira coisa que me chamou aqui, também os colegas mantiveram uma temática, uma linha comum de comentar de alguma forma do porquê eles se aproximaram de Tristão. No meu caso, eu que comecei sabendo do Tristão defensor dos direitos humanos, é algo fundamental, sem dúvida, ainda mais nos dias atuais, mas o que me chama a atenção no Tristão é essa sua capacidade de, apesar de ser um dos homens mais eruditos do seu tempo, chamar para os seus escritos e para a troca de correspondências aspectos do cotidiano, E às vezes também receber como resposta questões muito simples. Como a gente pode ver por essa declaração do Ariano, que a gente vai ler logo na sequência, Ariano era um homem que tinha no Alceu um mestre, um modelo, mas ele tinha um defeito.
era só um pouco difícil de entender o que ele queria dizer, pelo menos através das cartas. Ariano diz uma coisa, faz uma comparação muito inteligente, muito perspicaz. Ele diz que o Alceu é um dotado de um estilo claro e latino na sua forma de escrever, mas de um estilo germânico na sua caligrafia. Provavelmente ele não sabia alemão. E aí então ele faz um pouco de uma troça, uma piada, dizendo que ele interpretou inicialmente esse trecho como que se extravia de sua cova, vê-se. Achei ótimo me extraviar da cova, e disposto como sou a aceitar tudo que o Senhor me ensina, daí você vê o sinal de deferência, ao mesmo tempo que há uma crítica velada ao fato dele escrever tão mal assim, quando, olhando a carta de repente, o que faço às vezes, fiel ao estilo sertanejo, a identidade sertaneja, a identidade regionalista, para pegar a bicha de emboscada, descobri que o negócio queria dizer simplesmente para a estreia de sua nova peça. Bom, essa carta é de 13 de fevereiro de 1958. Ela está preservada no Centro Alceu Moroso Lima em Petrópolis, mas o que eu acho também muito importante, ela está disponível à consulta para quem não puder ir a Petrópolis através do site alceumorosolima.com.br. O que me chamou a atenção nessa carta, né? Aqui a gente vê uma foto do Suassuna, é um pouco mais jovem, na verdade ela é tardia em relação à carta. A foto já é de 71, para a gente manter a fidelidade histórica. Mas ela quebra um pouco a nossa imagem comum do Ariano, como aquela pessoa velha, de voz fraca, enfim, mas que de alguma forma também transparece um certo conceito de sabedoria que a gente tem. Precisa ser um ancião, precisa ser alguém de difícil escuta. Bom, essa carta de 58, ela revela o bom humor, ela revela a leveza ao tratar das dificuldades. Então, eu falo para o Alceu, eu sinalizo que é difícil entendê-lo, mas de uma forma que ainda mantém a própria admiração, né? E uma admiração de Suassuna que se reforçou, vejam, essa carta, aquela do slide anterior, ela é de 58, né? Ela é de pouco tempo depois da publicação daquela que certamente é a peça de teatro mais conhecida de Ariano Suassuna, a Compadecida, ou Alto da Compadecida. Às vezes o Suassuna chama ela própria apenas por Compadecida. Ela é famosa hoje, em parte porque ela continua sendo utilizada nas aulas de teatro em escola, mas porque ela transcendeu esse ambiente, né, e foi parar no que a gente chama de produção cultural de massa, para quem gosta do termo. Enfim, ela passou por versões que circularam entre a comédia popular, como o Grupo dos Trapalhões, depois com Guel Arraes tem uma outra adaptação também muito bem sucedida, né? A verdade é que o Alceu se interessa pelo Ariano Suassuna desde que ele o conhece através do Alto da Compadecida, né? E ele vai escrever em 1957, então a carta que a gente acabou de ler é de certo modo uma resposta a esse artigo que a gente vai ver agora um trecho, tá? Vejam que esse trecho ele pode ser lido como uma evidência de alguns traços de personalidade e também do como o próprio Alceu entendia a sua figura como um intelectual, como crítico literário, tá? Então, em trecho de artigo publicado em jornal, o Alceu afirma: Ariano Suassuna foi a revelação teatral de 1957. É possível que a de 1958 seja Gianfrancesco Guarnieri, um católico, o Ariano, um marxista, Guarnieri. Estamos em pleno século XX, e dadas as condições do mundo moderno, ai de nós se assim não fosse. Pois, olha, prestem atenção na atualidade desse trecho. Pois nos países onde a política se serve da fé, e naqueles em que o marxismo se torna doutrina de Estado, perecem todas as liberdades, e a arte se torna apenas uma ancila do poder, o que representa a sua decadência e morte. Então, no momento do país em que os artistas se juntam aos professores e aos ambientalistas
para se tornarem os inimigos públicos da vez por exercerem a sua liberdade de expressão, um trecho como esse assume uma atualidade lancinante, eu diria eu, né? Outro elemento significativo do trecho é o paralelismo entre o católico e o marxista, né? Como se ambos pudessem pudessem produzir uma boa arte, desde que não se curvassem à polícia ideológica. Então a gente tem na continuação desse artigo, né, uma defesa que o seu faz, e isso ajuda a explicar a gratidão que Suassuna tem, pelo fato de que Ariano foi acusado no Auto da Compadecida de ser sacrílego e herege. E aí o fato da gente ter alguém que era, agora não mais o intelectual católico, porque já havia uma oposição a outras figuras, como Gustavo Corsão, mas certamente ainda uma figura de muito renome dentro da Igreja Católica, né? E alguém como Alceu, que dissesse, não, essa peça, embora ela faça certas críticas à Igreja, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre elas, ela não é contra a Igreja, ela não é herege, né? Permitiu que esse autor, inclusive, se mantivesse em paz com a sua própria consciência, porque o Ariano se declara católico. Mas, ao mesmo tempo, o Alceu é alguém que aceita que um marxista possa fazer uma peça de propaganda das teorias marxistas e que essa peça possa ser tão boa quanto a de Ariano Suassuna. De novo, com uma condição, que ele não se curve à polícia dos comunistas, né? Então, Alceu prevê que Guarnieri pudesse ser considerado como um desviacionista, ou seja, alguém que se afasta da linha do seu partido político pelos zelotas. Eu acho o uso dessa expressão muito irônico, né? Os zelotas do Partido Comunista, e esse é o termo do próprio Alceu. Então, encapsulado neste pequeno trecho, o Alceu mostra uma outra característica que me tornou um apaixonado por ele, que é a abertura para a vida, né? Alguém que a gente viu a demonstração de diversos intelectuais cuja conversão foi atravessada por uma certa dor e uma certa angústia. Não foi diferente com o Alceu, né? E ele deixa claro isso na sua autobiografia, né? E, no entanto, essa conversão se apresenta como uma abertura para outras possibilidades, não como uma vivência para a dor, como o Alessandro já chamou bem. Não, a vida não é sofrimento. O encaixe nesse mundo, ele não é sofrimento, mas exige a coerência com os próprios princípios. Como é que se vive esse dilema? Vive-se através da aceitação dessa pluralidade trazida por Maritain. Então, esse Alceu de 58 é diferente do Alceu dos anos 30. Tá? Jamais se poderia pensar num Alceu dos anos 30 que dissesse: eu aprovo, eu certifico a qualidade artística de alguém que pensa a partir de Marx. O Alceu dos anos 50 pode fazer isso. Isso não implica por si numa desistência das suas próprias ideias. Então, ele também reforça a ideia de alguém avesso a escolhas radicais que ignorem a possibilidade de um contraditório, a convivência entre os contrários que se nutrem e, ao mesmo tempo, a necessidade de compor forças para encontrar um equilíbrio, sem aniquilar o outro lado, né? Não é porque eu sou católico que eu preciso impedir a comunicação dos marxistas. Um outro lembrete importante para os dias atuais, de tanta polarização. Bom, já comentei com vocês que a peça que Alceu explora nessa coluna é o Auto da Compadecida. Vejam que na trama, para quem se lembra da peça, boa parte da peça simula um julgamento de um conjunto de mortos que cobre todas as escalas sociais, desde o miserável João Grilo até o bispo da cidade, né? E aí Suassuna vai construindo um enredo que eu vou tentar defender a ideia que é ao mesmo tempo fiel e crítico do clero, né? Então ele expõe as desigualdades sociais, né? O João Grilo e Chicó, por exemplo, reclamam que a comida do cachorro do português da padaria era melhor que a comida que eles próprios comiam, e isso aparece depois no julgamento. Então há uma crítica à desigualdade social e à pobreza do Nordeste, mas ao mesmo tempo há uma proposta de conciliação.
no final da peça, me desculpa de dar um spoiler, todo mundo se salva por diferentes formas, né? Alguns, e aí também tem uma inversão de lógica do catolicismo tradicional, da neocristandade dos anos 30, que é interessante. Alguns, como o jagunço Severino, o cangaceiro Severino, e o ajudante dele, eles vão direto para o paraíso. Não, porque Nossa Senhora intervém e diz, mas veja, no ambiente em que eles nasceram, cercados de tanta miséria e violência, a gente justifica uma atitude assim. E o bispo e o padre têm que passar pelo purgatório antes, vai pagar pedágio. Há uma inversão de valores aí, né? Agora, o João Grilo recebe aquilo que talvez seja o maior prêmio de todos, porque ele volta para a Terra. Outra inversão de lógica, né? Supostamente, para um católico, e a gente vai ver o quanto ele é católico na próxima troca de correspondência, para isso deveria ser um prêmio, não é? Mas não, parece que ele reserva para o mais malandro, para o pícaro, na figura clássica da literatura, a possibilidade de um prêmio maior, que é o inverso do que se poderia pensar, é voltar para a Terra, né? Mas de alguma forma todos os personagens terminam bem. Alguns vão levar algum tempinho a mais, mas vão terminar bem também. O João Grilo, por sua vez, quando ele volta à Terra, né, o Chicó, o companheiro dele, tinha prometido que se o João Grilo não morresse, ele ia doar todo o dinheiro que eles tinham armado maior confusão para conseguir roubar para a igreja. E é o que eles fazem. Apesar de uma certa dúvida, uma certa hesitação, bom, agora que o João Grilo já voltou, será que a gente precisa mesmo fazer isso? Mas no final eles entregam. Então veja, o que interessa para a gente desse ato? De alguma forma, ao dizer que a graça obtida pela volta de João Grilo deve ser paga por uma doação à igreja, apesar das críticas feitas à venalidade e à ganância do bispo e da igreja, o ariano confirma a ideia de que a igreja é a representante divina na Terra, né? Então há um respeito também, há uma crítica, mas há também um respeito, né? E isso faz com que o Alceu, então, certifique essa peça. O Alto da Compadecida é inspirado na literatura de cordel, então eu não vou gastar muito tempo aqui, mas é possível associar os três atos da peça com temas que já haviam sido explorados na literatura de cordel antes. Há, portanto, uma cor regionalista que também se expressa na linguagem oral. Se alguém se lembra de alguma representação que assistiu ou da qual participou como aluno de teatro, certamente vai se lembrar de como esses personagens falavam. Então é uma linguagem oral própria do Nordeste, né? O espaço em que se passa a trama, a cidadezinha do interior, fala sobre o regionalismo, algumas temáticas regionalistas ligadas ao Nordeste. Mas ao mesmo tempo ele explora essa questão da culpa, do sentimento de justiça, da busca por ordem, que é algo de universal, né? Ou pelo menos universal dentro de uma cultura considerada cristã, que valoriza aspectos como a culpa, a responsabilidade pelos atos, né? E isso também ajuda a explicar o sucesso que a peça faz no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Assunto que, aliás, é sobre o qual o Suassuna escreve para o Alceu em 57. Então ele se dá o trabalho de dizer ao Alceu, olha, eu vou estar aí no Rio de Janeiro para a estreia da minha peça, eu vou me casar e vou aproveitar a viagem de núpcias para ir com minha esposa ao Rio de Janeiro, e olha, eu quero visitar o senhor. Então, eu sei que o senhor é muito ocupado, então se o senhor não responder essa carta, significa que eu posso ir. Então eu vou me encontrar. Agora, se o senhor não puder me receber, também não tem problema, é só me escrever. Bom, a gente sabe um pouco, comentando a sequência da vida do Ariano, ele vai abandonar por um tempo o teatro, vai escrever prosa e vai se tornar professor da Universidade Federal de Pernambuco. Então, Ariano tem uma característica interessante, ele é paraibano de nascimento, paraibano e não Paraíba. E mas ele tem a sua ação cultural desenvolvida em Pernambuco, na Universidade Federal, da qual ele se torna professor de estética, e ele então também lidera alguns movimentos culturais, como a Orquestra Armorial, né?
E é no Pernambuco dos anos 60 que vai aparecer uma outra problemática de consciência. Então a primeira já foi resolvida. Ariano Suassuna tinha dúvida se a peça dele era herege ou não, pelo que os outros escreviam. Alceu já o tranquilizou. Não é herege. Vem um outro problema de 63 que dialoga muito com essa questão do que é o comunismo à brasileira, do que não é o comunismo, mas na perspectiva do vizinho. O problema do Ariano não é se ele quer ser comunista ou não. Ele tem certeza que ele quer ser católico. Mas em 63, assume o poder no Pernambuco o Miguel Arraes. Né? O Miguel Arraes, por quem o Ariano Suassuna tinha simpatia. Mas aí tinha um problema, porque nas configurações das alianças políticas, Miguel Arraes buscou apoio no Partido Comunista. E aí Ariano escreve ao Alceu perguntando, olha, eu gosto do Miguel Arraes, mas ele é aliado dos comunistas. E aí foi buscar uma encíclica do Papa Pio XII, e aí ele dizia que qualquer aproximação com os comunistas poderia ser motivo de excomunhão. Aí depois essa postura mudou um pouco para possibilidade de aliança, desde que o domínio dos católicos fosse garantido. E agora eu não sei o que fazer, porque é uma indecisão. O jogo do Brasil já havia uma certa instabilidade política, então o jogo era incerto. O que eu faço? Eu apoio ou não apoio Miguel Arraes? Os meus amigos já apoiaram, eu quero apoiar, mas eu tenho esse problema de consciência, porque eu não quero trair a minha fé. Essa carta do Ariano data de 25 de outubro de 1963. Nós não temos a resposta de Alceu. E talvez não fizesse muita diferença, porque se ela fosse redigida à mão... Mas nós temos a carta de Ariano Suassuna em resposta à resposta de Alceu. Essa resposta da resposta, por assim dizer, é de 1º de janeiro de 64. E ela já faz algumas referências ao que Alceu tinha escrito. E basicamente o que o Alceu fala é o seguinte, olha, considerando... tem um detalhe que eu me esqueci de falar. Uma das motivações da carta de outubro de 63 é que o Ariano tinha lido na imprensa do Pernambuco um artigo inicialmente publicado na imprensa do Rio de Janeiro, uma entrevista com o Alceu, em que ele afirma que ele vê com interesse o governo do Miguel Arraes. Então é isso que desperta a dor na consciência, porque inicialmente para ele era uma questão clara, não posso apoiar porque sou católico e ele se aproxima dos comunistas. Mas quando o católico de referência diz, não, é interessante esse governo, então o Ariano se pergunta, mas então, o que é ser católico nesse caso? Foi por isso que ele escreve. E o Alceu confirma essa visão que já estava prenunciada na entrevista, que é a de que não há problemas em se aproximar dos comunistas, nesse caso específico do Pernambuco, porque há uma luta pelo combate a questões básicas como a fome, como a miséria, né? E de fato há certas conquistas sociais. Ok, já vou encerrando então. Mesmo num regime, mesmo num governo que vai ser interrompido, com pouco tempo de mandato, o Arraes consegue, por exemplo, que os direitos como 13º salário ou férias remunerada fossem estendidos aos trabalhadores rurais. Isso não acontecia na época. Conseguiu manter uma média salarial para os trabalhadores urbanos da indústria, para ser mais exato, maior do que era o previsto por lei. Então, em nome desses benefícios, Alceu diz, há uma luta pelo bem comum. E essa luta pelo bem comum identifica católicos e comunistas. Portanto, não há problemas nesse apoio. Para encurtar a história, um pouco o fim que vocês já sabem, o Arraes é um dos primeiros, mesmo tendo sido um governador democraticamente eleito, ele é um dos primeiros depostos pelo golpe, logo no seu primeiro dia, em 1º de abril de 64. Curiosamente, as rodas da fortuna giraram, e 30 anos depois dessa carta, em 94, Miguel Arraes seria novamente eleito para o governo do Pernambuco. E quem seria o seu secretário de Cultura? Ariano Suassuna. Então, o que é interessante notar dessa troca de correspondências? Novamente, um entroncamento da questão regional e da questão internacional.
tem problemas muito concretos do cotidiano do Pernambuco, mas as escolhas de como enfrentá-los dependem, entre outras coisas, de documentos que vêm de Roma. Mas há também uma aplicação de Alceu, que é um outro ponto que me apaixona nele, né? Apesar de toda a erudição, e para quem quiser conhecer um pouco dessa erudição, leia o Adeus à Disponibilidade, que já foi. É uma carta de uma profundidade filosófica, psicológica talvez também, mas certamente filosófica, muito densa. Mas o Alceu, e isso fica claro nesse conselho sobre o governo do Pernambuco, o Alceu é uma pessoa pragmatista no melhor sentido do termo. Ele remonta a uma certa tradição da ciência política, que é visível em Maquiavel, muitas vezes mal interpretado. Eu acho que para entender o Maquiavel, nesse quesito pelo menos, talvez seja mais interessante ler peças até agradáveis por serem muito engraçadas, peças como a Mandrágora, de 1518, fora o Príncipe, porque o Maquiavel formula a ideia de que as circunstâncias são senhoras da ação, e que, portanto, os princípios morais devem ser lidos a partir das circunstâncias existentes. Não é à toa que o Weber, que também foi citado, e que o Alceu conhecia bem, era um dos primeiros a conhecê-lo no Brasil, né, bebe dessa fonte para afirmar que uma das formas de ação, e para Max Weber, a ação por excelência política é aquela que é racional, mas voltada a fins. Qual é o fim que eu preciso alcançar? Esses fins precisam ser éticos. E a partir disso eu escolho as estratégias. Fazer aliança com os comunistas ou não é uma questão que se encerra em si, mas se encerra no objetivo e no efeito dessa aliança. Se isso está de acordo com os critérios que eu desejo, e no caso de Alceu, sempre foi a promoção da dignidade humana e o combate à desigualdade social, então sim, é possível fazer aliança com os comunistas. Com isso eu encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez a atenção de vocês. A sessão está terminada, muito obrigado a todo mundo que veio. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém precisa, tem gente esperando para jantar. Só queria fazer uma pequena observação à sua fala. Você falou que Maritain converteu-se, a rainha Maritain, por Leão Blois. Mas não foi a conversão que evitou que o pacto que eles fizeram... Sim, foi isso. Não foi a conversão, em si por opção filosófica. Porque antes dele se converter, foi o curso que eles foram fazer no Colégio de France com Henri Bergson, no curso de Metafísica, indicado por Charles Péguy. Isso demonstra duas divergências entre Alceu e Maritain. Uma se dá em relação ao teólogo dominicano, jesuíta, Teilhard de Chardin. Maritain falou que ele era um filósofo de moeda falsa, e era mesmo, do ponto de vista filosófico, que Maritain era fundamentalmente um filósofo, pela lógica e pela metafísica. E o Alceu tinha uma simpatia muito grande pelo lado religioso do Chardin. Outra divergência foi a respeito do Le Paysan de la Garonne, que foi escrito logo depois do Concílio Vaticano II, e Maritain faz uma crítica. E Maritain fala, não compreendo essa crítica, porque a crítica dele era uma crítica filosófica. Maritain fala que, antes de mais nada, ele fala, tem um trecho dele, que ele fala o seguinte: eu fui um bom professor, ele deu muito tempo aula no Instituto Católico de Paris. Eu fui um escritor, não acredito, eu fui um bom escritor, não chega a tanto. O que eu fui? Um filósofo. Apenas isso. Isso é interessante, porque assim, realmente não dava para trabalhar na minha fala. É porque a relação do Alceu com o Maritain, embora o Maritain permaneça nele, ela muda porque o Maritain muda. Porque a primeira coisa é porque o Maritain muda, né? A posição do Maritain, ela se torna mais... No pós-Vaticano II, isso não foi só o Maritain, não. Né? No Brasil, o Corsão segue uma coisa diferente, a posição dele é filosófica. Isso que tem que ser entendido. Não, eu entendo, mas, por exemplo, mas a reação política dele muda.
a reação política. A posição filosófica pode ser, mas você tem uma reação política. Inclusive o Alceu declara essa decepção em carta. Fala. Essa decepção. E a outra coisa é porque o Alceu muda. Na verdade, o Alceu conhece o Chardin depois de conhecer o Maritain. Então, na verdade, assim, esse conhecimento do Chardin, não só do Chardin, né, mas depois também, por exemplo, do Mounier, de outros autores também, o Alceu muda, né? E o Alceu muda, principalmente depois do texto chamado Deus está à direita, que é o lá do Congar. Então, o Alceu muda, né? Então, tem uma mudança no Maritain e no Alceu. O Maritain, ao qual o Alceu permanece fiel a vida inteira, é o do humanismo integral, que, embora seja filosófico, é uma proposta política e econômica, né? E também um livro que o Alceu sempre cita a vida inteira, e aí sim, é Os Graus de Saber. É a principal obra. Mas tem isso, né? O Alceu se decepciona com a... Se decepciona mesmo, a palavra se decepciona com a... Embora seja uma posição filosófica, com a concretização política que isso toma. Aí essa divergência, porque a dimensão do Maritain sempre foi de um filósofo. E o Francisco Cardão, por exemplo, ele entende que não houve um retrocesso no Maritain escreveu Le Paysan de la Garonne. Você tem que aprofundar a questão filosófica. Apenas isso. Deixa eu... Elisa quer fazer uma pergunta, não é isso? Elisa? É só um depoimento bem pessoal, falando do relacionamento de Dr. Alceu, meu sogro, e Suassuna. Uma vez nós fomos de Salvador a Recife de carro, meu sogro e minha sogra fomos visitar. Não, nem foi com meu sogro e minha sogra. Alceu e eu fomos visitar o Suassuna, meu sogro já tinha morrido. E fomos fazer a Recife, foi trabalho, e Alceu foi. E fomos visitar lá, naquela casa dele, ele nos recebeu com um cidadão de couro, com aquele pijama tradicional em cara e tudo mais. E ele disse, eu vou ler para vocês aqui o artigo que eu escrevi quando o Alceu morreu. Foi lá dentro, voltou com o seu chinelo. Ele começou a ler o artigo, não conseguiu. As lágrimas caíram, a voz embargou. Todos nós ficamos em silêncio, ele acabou de chorar, eu não consigo ler. Só para mostrar o relacionamento, a admiração que tinha o Dr. Alceu. E uma outra vez nós assistimos uma palestra dele aqui em São Paulo, quando a gente morava aqui, não sei se foi num Sesc, num lugar desse, estava chegando um pouco atrasado, ficamos lá em cima, estava tão cheio, nós ficamos lá em cima no segundo andar, e Alceu mandou um cartãozinho para a recepcionista. Estava lá o Suassuna no meio daquela plateia, daqui a pouco ele recebe aquilo, bota a mão aqui, tio, eu tenho horror a essas luzes em cima de mim. Está aqui o filho do meu grande mestre cristão de Ataíde. Cadê você, Alceuzinho, Alceu Neto? Onde é que você está? Enquanto Alceu não se levantou, ele tinha uma deferência para o doutor Alceu enorme. E era uma coisa muito, muito tocante. E passou isso para a gente, né? Para o doutor Alceu. Então foi só isso. Eu estou lembrando da gravação Canal Livre? Canal Canal Livre? Canal Livre. Estou maravilhado de ouvir aqui hoje, viu? Que bom. Encantado. É o seu estar presente aqui, essa fala encantada de todos vocês aqui, essa aula de Alceu aqui, coração de Alceu, e recomendar que vejam novamente aquilo e para registrar que apesar de toda essa intelectualidade, a profissão toda maravilhosa que vimos aqui, e que a recomendação dele, que a maior sabedoria é a sabedoria do coração. Né? Isso tudo está sendo gravado e vai estar no site Alceu Moroso Lima, daqui uma semana mais ou menos. Se todo mundo tiver um interesse específico numa palestra ou não. That's it.